Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. E nesse vídeo quero falar com vocês sobre uma grave acusação que fez Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, sobre a arbitragem do Clássico Grenal de número 443. Quero falar também sobre algumas declarações que vão agitando o bastidor do Clássico Grenal. E também, gente, quero falar sobre o Cruzeiro. Afinal, o dono da SAF cruzeirense acusou o Internacional, que rebateu as declarações. Então o clima tá bem fervoroso nos bastidores. Eu te conto tudo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem o apoio da Zapay. Afinal, né, você não pode ter mais dor de cabeça com IPVA, licenciamento e multa do que com o Grenal, né? Então vamos resolver esse problema agora. Baixando o aplicativo da Zapay, você paga de forma parcelada em parcelas que cabem no teu bolso para rodar tranquilo aí com o teu veículo. Então baixa agora o aplicativo, ele está disponível aqui na descrição do vídeo para você ficar em dia com o IPVA, né, com o licenciamento, com multas, e na Zapay você ainda recebe em tempo real o aviso das multas que você levou para já quitar no cartão de crédito, e ainda por cima, gente, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo, disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, tanto para iOS quanto para Android também. Turma, esquentou de vez o clima para o Grenal 443. Afinal, o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, rebateu as declarações de José Olavo Bisol, que chamou, melhor dizendo, de retrógrado a atitude, né, dos dirigentes do Grêmio que tentaram condicionar a arbitragem depois do jogo contra o Atlético Mineiro, onde o Grêmio foi derrotado por 2-1, e o próprio Antônio Brum foi na zona mista, né, falando que o Grêmio é o time mais prejudicado pela arbitragem e que fazia, inclusive, um apelo para a CBF na escolha do árbitro do jogo. E acabou que o árbitro escolhido pela entidade foi Bruno Arleu de Araújo, um árbitro que é muito contestado por parte do Inter, por conta das últimas atuações que esse árbitro teve em jogos do Internacional, em especial o empate com o Cruzeiro em 0-0, onde em 14 faltas ele amarelou 7 jogadores do Inter, a maioria por reclamação, além da expulsão do Rohel e de vários incidentes citados em súmula, como por exemplo o Roger Machado, que gerou inclusive uma nota da Abrafut, né, que é a Associação dos Árbitros Brasileiros de Futebol, chamando o Roger de insolente, né, por exemplo, um dos termos utilizados pela entidade. Ainda, né, o presidente Alessandro Barcelos e o próprio vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, foram citados na súmula. Então há um clima hostil do Inter com esse árbitro. Afinal, os julgamentos do jogo contra o Cruzeiro nem foram feitos ainda, e ele vai apitar um Grenal. Então tem tudo para dar problema este clássico. E o Antônio Brum rebateu essas declarações do Bisol, dizendo que retrógrado é, por exemplo, uma reunião a portas fechadas na CBF de urgência pedindo a troca do árbitro. Ou seja, segundo o dirigente gremista, o Inter pediu a troca da arbitragem, o que acabou não sendo aceito pela entidade máxima do futebol brasileiro. É uma acusação grave. O Inter, né, procurado pela reportagem do Vozes do Gigante, disse que vai deixar o Antônio Brum falar e que as coisas serão rebatidas dentro de campo, onde o Inter quer, né, e quer se impor e ganhar o jogo do maior rival. Aliás, né, o Antônio Brum ainda deu algumas declarações bem fortes, tá? Ele disse o seguinte, ó: o árbitro que o presidente do Inter chamou de vagabundo. Só espero que o Bruno Arleu honre o distintivo FIFA e passe desapercebido em campo. E acabou citando também, dando uma alfinetadinha, falando sobre a questão do ambiente para o clássico, né? Afinal, muitos jornalistas, inclusive identificados com o Grêmio, criticaram, por exemplo, a não presença do Renato, né, no treino de segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, na reapresentação do Grêmio para o Grenal. Ele disse, né, que nos últimos anos o Grêmio vem conquistando títulos, em especial o Campeonato Gaúcho, e o Inter vem ganhando Grenais. E que isso passa uma impressão de que tá tudo certo do lado do Inter e tudo errado do lado do Grêmio, o que na verdade, né, não condiz com a realidade, segundo o dentista. Então, assim, falou demais o Antônio Brum, tá? Alfinetou,
rebateu, né, declarações do Bisol e também, né, tentou mais uma vez condicionar a arbitragem, colocando uma responsabilidade no árbitro que ele fez, né, um pedido para a CBF, né, fez um chamamento, né, para a CBF, fez um apelo à CBF e acabou sendo atendido com este árbitro horroroso que vai apitar Inter e Grêmio no próximo sábado. Outra treta que rolou, gente, foi ainda com o Cruzeiro. Afinal, o Pedro Lourenço, que é dono da SAF do Cruzeiro, comprou recentemente, né, o Cruzeiro junto ao Ronaldo Fenômeno. Ele deu uma entrevista para a Rádio Itatiaia falando, né, que o Inter deve 7 milhões ao Cruzeiro referente à compra do Wesley e também alguns valores referentes à venda do Inter para o Palmeiras, do Maurício. Afinal, né, o Inter tinha 50% e o Cruzeiro dividiu, né, o seu percentual lá com o Deportivo Brasil, né, e com outras questões do staff do Maurício. E ainda disse que o Inter não paga ninguém, né? É a frase que incomodou o Internacional, que pelo GE, né, GE.globo, rebateu algumas declarações, tá? A direção do Inter disse que este valor, né, citado pelo Lourenço, de 7 milhões de reais, ele condiz com a totalidade da negociação do Wesley e que o Inter não está devendo 7 milhões. O Inter atrasou uma parcela que é de 2,8 milhões de reais. E que a próxima parcela que estaria em atraso, ela vence só em janeiro de 2025. Ou seja, estamos em outubro de 2024. Então ainda não venceu. O que está vencido é a parcela de 2,8 milhões. E que quanto ao Maurício, o Inter não reconhece essa dívida. Por quê? Porque vocês lembram lá atrás, né, quando o Inter de fato oficializou a saída do Maurício para o Palmeiras, o Inter vendeu os seus 50%, né, do passe do jogador por 7 milhões de euros, na conversão da época 40,6 milhões de reais. Então o Inter vendeu a sua parte, né? O Cruzeiro tem o percentual, o Deportivo Brasil tem o percentual, mas essa dívida, o seu Pedro Lourenço tem que bater lá na porta da Leila Pereira e cobrar. Ou ele tem ainda, né, o percentual, ou perde o valor. Afinal, o Inter vendeu o seu 50%. O Inter vendeu 50% por 7 milhões de euros. Não foram 7 milhões de euros por todo o negócio, o Inter ficou com 4 milhões ou 3 milhões e meio de euros. Não, né? O Inter vendeu a sua fatia porque tinha o direito econômico e federativo do jogador. Então o Inter poderia escolher quando e para quem vender o Maurício, e vendeu a sua parte, não vendeu a parte dos outros. Então quem está comprando é quem tem que pagar o Cruzeiro. Então o Inter rebateu e colocou, claro, obviamente, o argumento de que não está pagando algumas dívidas, como já é de praxe, por conta das enchentes, onde o Inter tem aí um prejuízo estimado de 90 milhões de reais em cima, né, da reconstrução do Beira-Rio, do CT Parque Gigante e do que deixou de receber, né, com renda, com questão de logística, né, com sócios que cancelaram a mensalidade e por aí vai, tá? O Inter diz que vai pagar, mas que está dando prioridade a outras contas neste momento, como, por exemplo, o salário de jogadores e funcionários. Então, o Inter não planeja atrasar os salários e vai atrasar outras dívidas e vai pagar quando for possível. Afinal, em 2025, por exemplo, no começo do ano, está previsto, né, uma nova vinda de renda, né, de patrocínio, de questões televisivas também e, claro, venda de jogadores. Então, o Cruzeiro, né, teve essa resposta do Internacional também via imprensa, já que o dono do Cruzeiro se manifestou também na imprensa local. Tá certo? Não esquece que esse e todos os conteúdos aqui do canal são em nome da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. O cupom é COLAR para você ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito, sexta-feira, né? E você já pode palpitar no Grenal 443. Estou abrindo aqui com vocês em tempo real o site da KTO. Afinal, lá já dá para palpitar no Grenal, tá? As primeiras odds tem 1,8 para o Inter, 3,33 o empate e 5 a odd do Grêmio. Para Borrer marcar a qualquer momento, 2,5. Um gol do Alan Patrick, 3,10. São algumas odds da KTO, que é um site para maiores de 18 anos. Então jogue com responsabilidade com a KTO, tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!